A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos. Aqui quem vos fala é o pastor Heber Ramos, aqui da Igreja Sede. E nós estamos aqui esse dia, pode ser essa manhã, essa tarde, essa noite. Eu não sei o horário que você está ouvindo esse estudo. Estamos aqui para finalizar o capítulo de número 2. Nós estamos desde segunda-feira falando sobre o Cântico de Ana, que foi até o versículo 10. Na terça-feira, a decadência de Siló, do versículo 11 ao 17. Na quarta-feira, ouvimos bênçãos adicionais a Ana, do versículo 18 ao versículo 21. E ontem nós estudamos Eli e a decadência de sua casa, e fomos até o versículo de número 25. Eli e a decadência de sua casa. E hoje, irmãos, nós vamos encerrar o capítulo 2 falando de uma profecia na vida do sacerdote Eli. Nós vimos ontem como que Eli morreu, nós vimos ontem como que Ofni e Finéias faleceram, mas antes da morte de Eli, houve uma profecia. E eu quero compartilhar com os irmãos um pouco sobre esse texto da palavra de Deus, que vai do versículo 27 ao 36. Provavelmente você já deve ter lido esse texto hoje, mas eu gostaria de ler do versículo 27 ao 36. Diz assim a palavra do Senhor: E veio um homem de Deus a Eli e disse-lhe: Assim diz o Senhor, não me manifestei, na verdade, à casa de teu pai, estando eles ainda no Egito, na casa de Faraó? E eu o escolhi dentre todas as tribos de Israel por sacerdote, para oferecer sobre o meu altar, para acender um incenso e para trazer o éfode perante mim, e dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Versículo 29. Porque pisastes o meu sacrifício e a minha oferta de alimentos, que ordenei na minha morada, e honras aos teus filhos mais do que a mim, para vos engordardes do principal de todas as ofertas do meu povo de Israel? Portanto, diz o Senhor, Deus de Israel: Na verdade, tinha falado eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém, agora diz o Senhor: longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei, porém os que me desprezam serão desprezados. Eis que vem dias em que cortarei o teu braço e o braço da casa de teu pai, para que não haja mais ancião algum em tua casa. E verás o aperto da morada de Deus, em lugar de todo o bem que houvera de fazer a Israel. Nem haverá por todos os dias ancião algum em tua casa. O homem, porém, a quem eu não desarraigar do meu altar, será para te consumir os olhos e para te entristecer a alma, e toda a multidão da tua casa morrerá quando chegar a idade varonil. Versículo 34. E isto será por sinal, a saber, o que acontecerá a teus dois filhos, a Ofni e Finéias, ambos morrerão no mesmo dia. E eu suscitarei para mim um sacerdote fiel, que procederá segundo o meu coração e a minha alma, e eu lhe edificarei uma casa firme, e andará sempre diante do meu ungido. E será que todo aquele que restar da tua casa virá a inclinar-se diante dele por uma moeda de prata e por um bocado de pão, e dirá: rogo-te que me admitas algum mistério sacerdotal, para que possa comer um pedaço de pão. A Bíblia diz no versículo 27 e 28, um homem de Deus. Que homem de Deus é esse? Esse homem de Deus, irmãos, ele não é identificado.
ele pode ser simplesmente um porta-voz do Senhor, porque esse homem de Deus levanta para poder falar a Eli. E veio um homem de Deus a Eli. Não diz a Bíblia, não é como lá Natã, né? Que Natã foi a Davi e falou de Davi. Não foi como Micaías, que falou ali para o rei Acabe. Aqui não há identificação desse homem. Mas o fato é que o homem se levanta para poder profetizar algo que aconteceria na casa de Eli. E ele fala: o teu pai é uma referência a Arão, irmão de Moisés, irmão de Miriam, que era um sacerdote escolhido por Deus, o primeiro da casa sacerdotal de Israel. Você pode ler em Êxodo, capítulo 4, versículo 14 e 16. Você pode ler em Números, capítulo 3, versículo do 1 ao 4. E esse profeta vai então a Eli. Eli tinha avisado seus filhos sobre o julgamento, nós vimos ontem, né? Porque Eli fala para os seus filhos o seguinte: se você pecar contra o seu irmão, talvez Deus até te defenda, dependendo da situação, mas se você pecar contra Deus, quem vai te defender? Então, Eli tinha avisado sobre o julgamento de Deus, que haveria um julgamento. Só que tem um grande detalhe, nós vimos nos áudios anteriores que ele não tinha um pulso forte para com os filhos. Então, ele não advertiu severamente seus filhos sobre o pecado, entendeu? Ele falava assim, mas não tinha aquele pulso forte, aquela palavra direta, né? Se você não largar o pecado, você vai para o inferno. Às vezes é necessário falar diretamente, sem rodeios, como dizia lá o profeta João Batista, né? O grande homem de Deus, falava mesmo, raça de víboras, e ia direto ali falando com os pecadores. Existem situações que não dá para ficar mais alisando, passando a mão na cabeça. Tem situações que tem que ser direto. E ele não era direto para com os filhos. Olha só o que diz 1 Samuel, capítulo 3, versículo 13. 1 Samuel 3,13: porque já eu lhe fiz saber que julgarei a sua casa para sempre pela iniquidade que ele bem conhecia, porque fazendo-se os seus filhos execráveis, não os repreendeu. Então Eli passou toda a sua vida a serviço de Deus. Ele passou a sua vida a serviço de Deus. E a sua função era o quê, irmãos? A função de Eli era qual? A função de Eli era vigiar toda a adoração em Israel. Essa era a função de Eli. Era vigiar toda a adoração em Israel. Mas ao cumprir esta grande missão, ele acabou negligenciando, melhor dizendo, as suas obrigações em seu próprio lar. Então houve uma negligência por parte de Eli em relação aos seus filhos. E aqui nós temos que aprender um detalhe. Não permita, irmãos, não permita que seu desejo de realizar a obra de Deus faça com que negligencie sua família. Nós temos que cuidar da nossa família, temos que cuidar do nosso lar. Nós não podemos bater no peito e falar: estou fazendo a obra de Deus, eu estou realizando a obra de Deus e a minha casa está perdida. Né? É igual aquele texto: o que adianta eu ganhar o mundo inteiro e perder a minha alma? O que adianta eu ganhar o mundo inteiro e perder a alma dos meus filhos, da minha esposa? Caso isto ocorra, sua missão degenera-se por causa de uma busca por interesses pessoais e sua família sofrerá as devidas consequências. Então Eli estava nessa situação.
porque ao negligenciar sua obrigação como pai, ele estava, na verdade, favorecendo seus filhos em detrimento de Deus, em honras aos teus filhos mais do que a mim. Irmãos, o versículo 30 diz o seguinte: portanto, diz o Senhor Deus de Israel, na verdade tinha falado eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram honrarei, porém os que me desprezam serão desprezados. Olha que duro, irmãos. Olha que palavra dura aqui no versículo 30. Ou seja, o próprio Senhor fala, eu tinha dito, eu tinha falado que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém agora, o próprio Senhor fala, porém agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque os que me honram, eu honrarei. Aqueles que me amam, eu amarei. Aqueles que me exaltam, eu exaltarei. Não é que Deus é vingativo, não, irmãos. É porque Deus não divide a glória dele com ninguém. E ele fala, porém os que me desprezam serão desprezados. Se você despreza a Deus na ignorância, Deus te perdoa. Mas se você despreza a Deus, conhecendo, tendo conhecimento, Deus vai também te desprezar. Deus vai também te desprezar. Então, meus amados, temos que ter muito cuidado com isso. E aí, o que aconteceu aqui? Como descendentes, a família de Eli se beneficiou da promessa que Deus fizera a Arão e a seus filhos de que eles seriam sacerdotes para sempre. Porém, agora o Senhor está falando, longe de mim tal coisa, isso não vai acontecer não, porque vocês estão me desonrando, porque vocês estão negligenciando a minha presença. Então, longe de mim tal coisa. Então, Eli representa outro exemplo de homem de Deus nas Escrituras que não alcançou êxito na tarefa de ser pai. E aí, meus amados irmãos, no versículo 31, eis que vem dias em que cortarei o teu braço e o braço da tua casa de teu pai, para que não haja mais ancião algum em tua casa. E aí, meus amados irmãos, o que ele está fazendo aqui? Ele está profetizando a destruição da família de sacerdotes de Eli. Ou seja, na família de Eli não se levantará mais nenhum sacerdote. Na família de Eli não se levantará nenhum sacerdote, porque ele fala, eis que vem dias em que cortarei o teu braço e o braço da casa de teu pai, para que não haja mais ancião algum em tua casa. E verás o aperto da morada de Deus em lugar de todo o bem que houvera de fazer Israel, nem haverá por todos os dias ancião algum em tua casa. Ancião algum em tua casa. Então, meus queridos e amados irmãos, o juízo foi parcialmente cumprido no massacre em Nob. Leia depois lá 1 Samuel 22, do 11 ao 19. E totalmente concretizado quando a herança sacerdotal foi transferida para a família de Zadok no reinado de Salomão. Depois leia em 2 Reis, capítulo 2, versículo 26, 27 e 35. Eu suscitarei para mim um sacerdote fiel, que procederá segundo o meu coração e a minha alma, e eu lhe edificarei uma casa firme, e andará sempre diante do meu ungido. E será que todo aquele que restar da casa virá inclinar-se diante dele por uma moeda de prata e por um bocado de pão, e dirá, rogo-te que me admitas a algum ministério sacerdotal, para que possa comer um pedaço de pão. Então, o empobrecimento profetizado aqui provavelmente concretizou-se quando Abiatar, descendente de Eli, foi destituído do sacerdócio no reinado de Salomão.
Então, irmãos, nós não sabemos quem era o profeta, mas era um homem de Deus. E depois você pode conferir em 1 Reis 2, 27, o empobrecimento profetizado aqui nesse capítulo 2. Então, meus queridos e amados irmãos, finalizamos aqui o capítulo de número 2 do livro de 1 Samuel. Que Deus possa abençoar a sua vida. Que o nome do Senhor seja engrandecido e glorificado. Que esse final de semana você possa estar na igreja adorando, bendizendo o nome de Jesus. E que possamos estar a cada dia engrandecendo a Ele. Meus amados irmãos, um forte abraço. Que Deus abençoe. Se Deus permitir, na próxima segunda-feira retornaremos com o livro de 1 Samuel. Agora para estudarmos o capítulo 3. Será um outro pastor e que estará aqui com os amados irmãos conosco, nos ensinando o capítulo 3. Que Deus vos abençoe. Fique com Deus e a paz do Senhor Jesus. Amém.